Você vai participar de uma entrevista de emprego e está nervoso, não se sente preparado? Você acha que falta alguma coisa? Se você está nervoso e ainda não sabe como você vai se comportar, fica comigo até o final desse vídeo para te dar uns macetes para você poder passar nessa entrevista. Meu nome é Willa e você está no canal do Will Blog News. A primeira coisa que você precisa ser é confiante. Se você vai para uma entrevista de emprego e não se sente confiante, você não está pronto, não se sente pronto para aquela entrevista, então muito provavelmente você vai fracassar. Por quê? Porque as pessoas que vão fazer entre você, geralmente é o pessoal do RH que faz aquela primeira pré-seleção. E geralmente são pessoas estudadas, psicólogas, que conseguem capturar a sua insegurança, o seu medo. Então se você passa isso através da sua entrevista, isso vai ser muito ruim, mostra que você é uma pessoa insegura. Você não deve ser mentiroso, então você não tem que ficar inventando coisas. Se por acaso eu perguntar para você se você não sabe fazer alguma coisa ou se você não entende determinada tecnologia, a melhor resposta a se dizer não é que você não sabe, e sim que você está disposto a aprender. Porque quando você fala que não sabe, dá a entender que você não tem nenhum interesse em aprender. Então sempre que quando alguém te perguntar alguma coisa, você não sabe o que significa ou alguma coisa do tipo, diga que você não sabe, mas que você está disposto a aprender, que não deve ser difícil. E dessa forma, quando você fala que não deve ser difícil, ela te vê como uma pessoa que, nossa, ele não sabe, mas ele está disposto a aprender. Eu já participei de algumas entrevistas que eu não sabia tudo, e é normal, se eu for participar de uma entrevista hoje, eu também provavelmente não vou saber tudo. Mas quando você mostra que tem essa disponibilidade, essa disposição para aprender, o jogo muda. Não foque no seu currículo. Toda entrevista ela é baseada na parte comportamental, exceto quando você vai fazer alguma entrevista mais técnica, mas de primeira mão, a primeira entrevista, o entrevistador ele quer te conhecer, quer saber como que você é. E você não tem que focar no seu currículo. O porquê? Porque o currículo está ali na mão do entrevistador. Então ele não precisa saber que você está fazendo faculdade ou que você conhece tal linguagem. Teoricamente, tudo que está no currículo está certo. Então você tem que falar mais sobre você. Como que é você, no caso o Willa. Como que é o Willa? Ele é uma pessoa calma, ele é uma pessoa divertida, ele não é... Isso influencia na hora da contratação. Você precisa se apresentar de forma sucinta, de forma que a pessoa que esteja te entrevistando, ela consiga te entender. Você fala de uma maneira que ela consiga te entender de forma clara, sem houver ruídos, para que ela não possa te entender. Foque nas suas qualidades que você tem, sem te colocar muito lá no topo, porque ninguém gosta de pessoas arrogantes. Então apresente de forma tranquila, como se fosse uma conversa. Traga carisma. Toda empresa quer uma pessoa carismática, uma pessoa que se dê bem com seus colegas de trabalho. Ninguém gosta de conversar com pessoas ranzinhas e rabugentas. Então se você tem um pouquinho disso, tente mudar, porque ainda mais hoje que a gente vive em um mundo que as pessoas precisam conversar e a comunicação nunca foi tão importante, sempre foi. Mas hoje, como os laços estão um pouco meio difíceis por conta do que estamos vivendo hoje, é muito importante que você saiba se comunicar e não seja essa pessoa chata e ranzinza. Se você gosta desse conteúdo, já dê aquele like para que mais pessoas consigam ver esse conteúdo e ajudar também. Que muito provavelmente outras pessoas também estão vendo esse vídeo e também estão com essa dificuldade de passar aí na primeira entrevista. Uma outra coisa também que é muito importante você não pode ser uma pessoa tímida, você precisa conversar e precisa expressar o que você, como que é você, como que você conversa. Naquela primeira coisa que eu falei sobre insegurança, muitas vezes as pessoas que são tímidas, elas tendem a ser mais inseguras, o que não necessariamente seja uma verdade, mas elas são um pouco tímidas, isso também é pego na hora da entrevista. E você acha que você é tímido? Deixa aqui nos comentários pra gente poder conversar sobre isso. Uma outra coisa que é muito importante você saber também é conhecer um pouco sobre a empresa. E um site legal para você conhecer sobre a empresa é o Glassdoor. Lá você consegue ver como que é a empresa, o que os funcionários dizem, você consegue até ver qual é o salário da profissão que você está ali candidatando. Front-end, back-end, full stack, enfim. As pessoas, elas deixam lá o feedback da empresa, elas deixam quanto que elas ganham. Claro que assim, de forma anonimada. Como que é a empresa, os benefícios, como que é a forma que trabalha. Então, além do site em si, da empresa, entre também lá no Glassdoor e pesquise pela empresa. Lá é muito importante porque você vai conhecer um pouco da empresa também. Seja o mais natural possível. Uma entrevista é uma conversa de tete a tete. Então você está conversando ali com o entrevistador. Então é uma conversa como se fosse você é um amigo. Você não tem receio de falar com seu amigo, você conversa naturalmente. Às vezes você só tem uma piada ou fala uma coisa que não tem a ver com a entrevista. De repente do clima que tá frio ou alguma coisa do tipo. A entrevista
ela serve para te conhecer, então você precisa ser o mais natural possível, sem querer criar jargões ou falar muito difícil, isso só dificulta. Uma entrevista, geralmente, ela avalia um processo comportamental, como que você se comporta, como que é o Willan através do currículo, como que ele é, como que ele se comporta. Então, a primeira parte de uma entrevista, ela se baseia nisso, como que você é, como que você conversa, quais são os seus pensamentos, suas atitudes. A parte técnica, ela é mais fácil de ser aprendida. Agora, a parte comportamental, geralmente você carrega isso com você, de conquista, de trauma, de coisas boas que você viveu, de coisas ruins. E isso acaba afetando o profissional que você é. Isso é avaliado. Se você teve algum trauma, isso você tem que meio que não demonstrar, porque isso é uma fraqueza. Então, o que eles vão avaliar principalmente é a parte comportamental. Uma outra dica que eu utilizo aí quando eu vou fazer entrevista, uma dica que eu dou sobre todas as entrevistas que eu já fiz, que é muito importante que você faça também, é quando uma empresa pedir para você fazer um teste, sempre faça. Mesmo que o teste pareça um pouco difícil, não tem problema, porque o que a empresa vai avaliar, além do seu código, a forma como você escreve, como que você organiza suas ideias, ela também vai organizar o seu compromisso. Então ela vai te dar um prazo lá X para você entregar. Então, por mais que você não consiga fazer o teste 100%, ela vai avaliar se você, pelo menos, se comprometeu a entregar aquilo, que você se dispôs de um tempo. Teve uma entrevista que eu passei uma vez, que os testes eram um teste relativamente complexo. Eu fiz acho cerca de 50% a 60% do teste. E eu entreguei aquilo. E eu fiz um readme lá muito bem escrito, muito bem detalhado, explicando como que aquele sistema funcionasse. Porque assim, você tem que facilitar para quem vai estar te avaliando. Então não escreva um código bagunçado, não coerente, ou um readme todo bagunçado. Você tem que entender que a pessoa vai executar na máquina dela. Na sua máquina, muito provavelmente, os códigos já estão funcionando, você já está com o ambiente todo instalado. Mas a pessoa que te avaliar, o técnico, talvez ele não tenha tudo isso na máquina dele. Então, cria um dockerzinho, isso já é um bônus para você poder ir ali se familiarizando e que ele consiga testar o seu código. Uma outra dica, se você estiver fazendo uma entrevista pelo celular ou pelo computador, que agora é muito mais comum, se você não grava vídeos pra internet, coisa do tipo, talvez você não tenha esse costume, mas você não pode olhar para sua aparência. Por exemplo, eu tô aqui olhando pra você, mas se eu estiver gravando no celular, eu tenho a tendência de olhar pra mim, pra ver se eu tô bonito ou se eu não tô. Mas não, você tem que olhar pra câmera, porque a pessoa do outro lado vai estar olhando pra você. E quando você tá se olhando, você não tá olhando nos olhos da pessoa. Então sempre olhe pra câmera, para que ela consiga ver os seus olhos e ver que você tá realmente prestando atenção. Então isso é uma coisa muito importante a se atentar. É uma outra dica que eu sempre dou também, conforme você vai estudando, você vai fazendo projetinhos nas entrevistas, você vai tendo mais conhecimento, mais código. Então aquele código você sempre guarda e deixa ele de uma forma que você consiga consultar ele sempre quando você precisar. Alguns testes que eu fiz, de algumas entrevistas, eu peguei os testes anteriormente, que eu já tinha feito, então eu apliquei porque eu já estava utilizando. E sempre você consegue reutilizar alguma coisa, então sempre pegue os seus códigos e guarde eles de uma forma que você consiga consultar eles facilmente. Sempre conte alguma coisa que você acha que é relevante na entrevista, da sua empresa passada, alguma coisa que você fez. Se eles não te perguntarem isso, que geralmente eles perguntam, qual foi a sua maior conquista na empresa, o que você fez que você gostou. Então sempre conte, mesmo que eles não te perguntem, conte de um projeto que você participou, que você gostou, que você achou legal, porque isso é muito importante. Existe um site, eu vou deixar aqui, é um link do GitHub, que são um link com a grande maioria das perguntas que são feitas nas entrevistas. Então você pode dar uma olhada lá, eu vou deixar o link aqui, e você vai ver as perguntas que são mais feitas nas entrevistas. E aí você pode dar uma olhada, e com isso está pronto para poder responder as perguntas. É em inglês, a maioria dos links, mas se você tiver dificuldade com inglês, é só você traduzir, e com isso vai te ajudar a dar o up nas suas entrevistas. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!